Olá, telespectadores da TV Cidade. Hoje nós estamos aqui com a nutricionista e pet sitter, a amiga dos animais, Vitória Queiroz. Vi, a nossa famosa Vi. Conta pra nós um pouquinho quem é a Vitória. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, Leti. Imagina, Fiquei merece. muito feliz de compartilhar um pouquinho a minha história, né, com os animais. Bom, então meu nome é Vitória Queiroz, eu tenho 25 anos, sou nutricionista e sou pet sitter, como a Leti falou. Cuido dos animais desde que eu era pequena, né? E conheci a Leti nesse mundo do voluntariado. E basicamente é isso. Que bacana. E Vi, então, falando um pouco nessa área da saúde, né? Como é que tá agora com esse Covid? O pessoal tá se cuidando, tá se preocupando? Como é que o pessoal tá? Agora que veio a pandemia, realmente as pessoas ficaram bem assustadas, começaram a procurar e se interessar mais sobre a saúde, né? Claro. Então, aumentou a busca por melhorar a refeição, por começar a fazer a atividade física que antes não fazia, e aí, Sim. junto, né, com a pandemia, acabou vindo esses assuntos de, né, pessoas sedentárias tinham propensão a ter quadros mais graves, a alimentação podia influenciar. Então, as pessoas começaram a se preocupar mais com isso e veio uma pandemia, né, que ninguém esperava. Ninguém esperava, né? Então, sim, as pessoas começaram a se preocupar mais com a sua saúde e buscar atendimento, né, para tentar minimizar os efeitos ou não pegar o Covid. Sim, sim. E eu não sei, eu ouvi muitas pessoas falarem sobre ovos, né? Que os ovos são eles são um grande aliado em relação ao Covid. Isso procede? Na verdade, ele é um alimento completo, até comparam com o leite materno, né? Uma proteína e que ajuda no sistema imunológico, né? A proteína tem toda uma função, mas nada assim que, meu Deus, se eu comer ovos, eu estarei imune ao Covid. Sim, não. Ele não existe nenhum super alimento, né? Assim. Sim. E ele é um alimento completo, então vai nos ajudar a ter os nutrientes que a gente precisa. Sim, né? ajudar ali na imunidade, né? Exatamente, que é o fator onde o Covid ataca. Sim, Então, com certeza. E Vi, conta pra nós agora, parece que a sensação do momento é o tal do jejum intermitente, né? Explica o que significa isso. Bom, jejum intermitente, né, o nome já diz, é ficar sem se alimentar, ficar sem fazer uma refeição. Existe, não é a minha área de trabalho, eu não sigo essa linha de jejum intermitente. Jejum intermitente não é para qualquer pessoa, né? Tem que ter todo um acompanhamento, a pessoa tem que se adaptar a isso. Existe o jejum intermitente, então, intuitivo, que é aquele, por exemplo, jantei às 8 da noite e eu acordo de manhã às 7, 8 da manhã, não tô com fome. Eu só vou fazer minha próxima refeição ao almoço. Então, isso quer dizer que eu estou escutando o meu corpo e eu vou comer quando eu tenho fome. E o jejum intermitente normalmente é assim, eu fico 12, 16 horas sem me alimentar. E às vezes até sem fazer ingestão de água. Então, existem essas duas formas de fazer. A maioria é, né, de ficar 12, 16, 18 horas sem fazer refeição. Mas isso é saudável? A linha que eu trabalho da nutrição, eu não concordo, né, com essa linha de fazer jejum intermitente. O nosso corpo não precisa ficar muitas horas sem se alimentar, até porque a gente basicamente não consegue, poucas pessoas que conseguem aderir a ficar tanto tempo sem se alimentar. O nosso corpo precisa, como se fosse o carro, tu precisa pôr gasolina para ter combustível, para conseguir andar. A gente precisa se alimentar para ter energia e conseguir fazer as atividades que a gente precisa. Sim. Então, não é uma linha que eu sigo. A gente pode comer e pode emagrecer, pode ganhar massa muscular, pode ter todos os outros, né, objetivos que a gente almeja, sem precisar passar fome. Sim, e no caso, a questão de perder o peso, né? Eu acredito que se tu ficar sem comer, o teu metabolismo, eu não sei se ele vai conseguir trabalhar com aquela rapidez que deveria para emagrecer, porque o metabolismo, para te emagrecer, eu acredito que ele tenha que estar acelerado, né? Na verdade, o que a gente precisa ter? Déficit calórico, falando assim bem leigamente. O emagrecimento envolve vários fatores. Mas, né, tendo déficit calórico, o que é? Eu faço, ingisto, me alimento com menos calorias, né? E faço atividade física, tenho uma maior queima de calorias. Ou seja, vou ter um déficit calórico.
Então, consequentemente, eu iria o quê? Gastar o estoque que eu teria no corpo, ou que tudo que eu consumo eu já gasto em energia. Mais ou menos assim. Então, o que acontece? Posso fazer atividade física, posso continuar me alimentando, não preciso fazer nenhuma restrição, né? O que acontece hoje em dia? A qualidade da alimentação das pessoas é uma qualidade bem baixa, né? A maioria, o consumo de ultraprocessados é muito alto. Então, às vezes a gente pensa, não, vou parar de comer que tá ali o meu problema. E, na verdade, o problema é a qualidade da tua alimentação e a quantidade do que tu se alimenta. Então, o processo de emagrecimento envolve vários fatores. Sim. Quem manda nosso processo de emagrecimento é o nosso cérebro, não é o nosso estômago. Então, por isso que não adianta a gente tentar enganar o corpo. Ah, tô com vontade de comer um negrinho, por exemplo. Sim. Não, vou lá e vou fazer os negrinhos fit de abacate, por exemplo. Tu vai comer o de abacate, pode ser bom, tu pode gostar, mas tu vai continuar com a vontade de comer o negrinho. Tu não vai conseguir enganar o teu cérebro disso. Então, a gente tem que trabalhar o mental do que, né? Sim, senão tu vai comer o de abacate e tu vai lá e vai comer o outro. Exatamente. Né? Então, é um processo bem complexo esse do emagrecimento. Sim. Então, o negócio é sair da mesa com fome. Como diziam os antigos, né? Mais ou menos. Pouco, né? Não comer muito. Mais ou menos. É a gente conseguir identificar quando eu tenho fome. Às vezes tu pergunta para as pessoas, elas não sabem mais responder que sensação que tu tem quando tu tem fome. E não sabem também identificar o momento de parar de comer. Quando eu já estou saciada ou quando, nossa, a comida tá tão boa, vou continuar comendo. Mas será que eu tô com fome ou eu tô comendo porque a comida tá boa? Então a gente perdeu essa conexão com o nosso corpo. Com certeza. E agora, você falando isso também é uma dúvida que eu sempre falo para as pessoas. E as pessoas sabem, as pessoas agora que eu vou falar, as pessoas vão dizer, ela sempre me fala isso. A questão de comer devagar. É importante, né, Vi? O comer devagar e prestar atenção, na verdade, eu acho que mais importante ainda o prestar atenção do que o comer devagar. Porque hoje em dia a gente tá sempre acelerado. A gente não presta atenção, eu tô aqui, mas eu já tô com o celular aqui, pensando no que eu tenho que fazer lá, e eu tô aqui dando as garfadas. Então, a gente não tá nem comendo, nem prestando atenção no celular, a gente tá com pensamento em qualquer outro lugar. Então, se tem a possibilidade de comer devagar, é ótimo. A gente tem que ter esse hábito. Por quê? O nosso corpo demora um tempo pra processar o que ele tá recebendo, né? E saber, estou satisfeito. E o comer devagar é estar prestando atenção. Às vezes tu comeu ali arroz, feijão, um ovo, uma salada. Que sabor que tinha o feijão? Tu conseguiu notar o tempero que tava? O arroz ficou salgado, tava no ponto, ficou empapado. A gente não comeu. Como tava o sabor? Sabe que eu nem prestei atenção? E aí tu comeu um monte, né? Tu saiu cheio. E aí é isso que acontece. Quando a gente come muito rápido, né? E quando a gente não presta atenção, que dá aquela sensação... Nossa, mas eu levantei da mesa e deu a sensação de... Comi demais, tô estufado. E por causa disso, porque a gente não tá prestando atenção, não deu tempo do nosso corpo a absorver todas as informações que ele tá recebendo com a alimentação. E aí dá isso. A gente sente que a gente comeu além do que a gente deveria. É um problema? Não. Todas as vezes a gente sair da mesa com essa sensação, é um problema. É um problema, né? De vez em quando não tem problema. E no rodízio de pizza, a gente acaba se passando. Meu Deus! Não é um problema. Se às vezes quando eu vou no rodízio eu acabo saindo com essa sensação que é um desconforto no estômago. Sim. Mas, então quando tem isso, de vez em quando não tem problema. Agora, quando isso vira um hábito, que a gente só sai da mesa depois de comer e se sentir com essa sensação, tem gente que só consegue sair da mesa depois que sente esse peso. Sim, que meu Deus, eu tô explodindo. Exatamente. Aí isso começa a ser um problema. Sim. E a questão, Vi, de tomar líquido nas refeições... aquele vilão assim que é a sobremesa. O que tu tem pra dizer pras pessoas sobre isso? Bom, sobre líquido durante a refeição, não tem problema, desde que eu não tenha refluxo, eu não me sinta incômodo, isso é individual. De modo geral, a gente pode ingerir líquido sim, desde que não seja uma quantidade muito grande, até um copo, né, 200 ml, 150, ok. Se tu prefere não tomar nada, ok, é melhor. Agora, se tu prefere, não, eu só consigo comer tomando alguma coisa, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Desde que tu se sinta confortável com isso. Lembrando que quando a gente toma refrigerante, toma sucos de saquinhos, a gente tá ingerindo mais calorias.
Então, é uma forma. Então, quem busca a parte do emagrecimento tem que estar atento, porque, querendo ou não, tem mais calorias. Sobremesa. Podemos comer, desde que eu não coma muito também ali no almoço, Pois né? Eu encho meu prato e ainda no final eu vou comer um baita de um prato de sobremesa. Pois é. Sobremesa também é calórica. Então, pra quem tá buscando emagrecimento, posso comer, quem sabe come uma colherinha, põe um pouquinho, né? E cuida a quantidade da hora do almoço, porque isso também enche também, né? Sim. Vai te ajudar a sair da mesa mais cheio. Mais cheio, né? Meu Deus. E Vi, a questão, assim, das pessoas que não comem carne, né? As famosas, não sei, vegetariana, vegana. O que tu tem pra dizer, assim, sobre isso? É um estilo de vida, Claro. digamos assim, que tem que ter um acompanhamento nutricional. Não é simplesmente a partir de amanhã eu não vou comer mais carne ou não vou comer mais nada de origem animal. Porque a gente precisa ter uma alimentação muito equilibrada e de qualidade quando a gente resolve tirar os produtos de origem animal. Então, precisa ter um acompanhamento, porque pode acontecer déficit calórico, pode acontecer déficit de nutrientes, e principalmente de nutrientes é a parte que a gente pode acabar tendo uma anemia, né? Então, a gente tem que estar bem atento. Então, não tem problema nenhum viver sem carne, a gente vive, mas a gente tem que estar com uma alimentação equilibrada, né? Pra não ter deficiência de nenhum outro nutriente. E tem que tomar também vitaminas. Bom, sobre as vitaminas, a gente faz um exame de sangue e acompanha como é que esse paciente... Se é um paciente que já é vegetariano ou vegano há mais tempo, a gente já faz e já consegue ver como é que tá. Se é um paciente que tá começando agora, ainda vai ter resquícios, né, da alimentação antiga. Então, a gente vai acompanhando, né, aos meses e vendo como é que o corpo vai se adaptando. Não é todo mundo que consegue se adaptar. Tem gente que vira vegetariano e vegano e não precisa fazer suplementação nenhuma. E tem pessoas que precisam fazer suplementação. O corpo sente. E principalmente as mulheres, todo o ciclo menstrual, toda essa parte que acaba influenciando. Então, a gente pode viver muito bem sendo vegetariano ou vegano, porém, a gente precisa ter um acompanhamento nutricional e acompanhamento médico também, pra saber se está tudo ok. Pois é. Eu até vi uma reportagem, a questão das mulheres que querem a maternidade, que elas precisam, acho que da vitamina A. É a vitamina A? Isso? O ferro, B12. É importante, porque às vezes as pessoas não sabem disso, né? Porque, na verdade, na gestação esses nutrientes são mais requisitados, digamos assim. E com a alimentação... Geralmente a gente já tem que suplementar as mulheres, né? Porque é um período em que a demanda tá muito maior. Então a gente já entra com suplementação. Não vai mudar. Tem pacientes que são vegetarianas e veganas e que os exames de sangue estão super bons e a gente vai suplementar igual uma gestante que consuma produtos de origem animal. Então isso é muito individual, mas nesse período gestacional a mulher tem que tomar muito cuidado. Tanto quem é vegetariana, vegana ou mulheres que consomem os produtos de origem animal. Então o importante é ter um acompanhamento, né? Importante, isso aí. Que bacana. E Vi, você atende só no consultório? Você atende particular, academias? Como funciona para o pessoal te encontrar? Bom, então eu comecei a atender na metade do ano passado. Aí foi no meio da pandemia, então o presencial estava bem restrito, as pessoas também estavam com medo. Então a gente começou a atender online, né? Nutricionista não podia atender online antes da pandemia, não era permitido. Então eu faço atendimento online também. Bacana. E atendimento presencial ali na Clínica Horus, de odontologia. E atendimento a domicílio também. Já tive pacientes que preferiram, não queriam online porque, computador, né, câmera. E não queriam também se deslocar até o consultório. Então, eu faço atendimento a essas 3 modalidades. Que bacana, muito bem. Então, e Vi, me diga uma coisa. Então, você é pet sitter, né? Amiga dos animais, né? Exato. Como é que começou tudo isso? Então, você disse que desde a infância você ama os animais, né? Como começou tudo isso? Bom, na verdade, eu acho que quem me ensinou a ter esse amor, além da minha mãe, enfim, foi a minha irmã, que sempre foi enlouquecida. E onde ela vinha que tinha animais machucados, abandonados na rua, ela dava um jeito de recolher. E a gente sempre morou em apartamento. Então, não tinha como levar pra casa. E a minha mãe nem permitia. Porque não tinha ambiente, né?
Então ela fazia a casinha na frente do apartamento. Aí a gente ficava cuidando, levava no veterinário quando precisava, que via que tinha algum machucado, alguma coisa, e ali começou. Então eu cresci no meio disso. Sim, sempre na função de protetora dos animais. Exato. Então a gente tentava fazer vaquinha com os vizinhos, a gente divulgava que tinha achado e estava cuidando. Então que se alguém pedisse, estava para adoção, mas a gente estava cuidando, que eles não estavam abandonados. Então sempre foi assim. E aí eu cresci nesse mundo, né, dos animais, então sempre que eu ando na rua, que eu tô de carro, que eu vejo alguma coisa, eu sempre tinha um intuito, tá abandonado, será que tem o dono, onde é que tá? Sim, já é uma coisa da gente já, né, Vi? Exatamente. E nesse teu vucu-vucu, tu conheceu a ONG, né? A ONG dos peludos, né? E como foi? Minha irmã começou a fazer parte da ONG e me arrastou junto. Vi, precisa ir... tem um animal abandonado, tem um animal que tem que recolher, vamos comigo, eu não quero ir sozinha. E aí eu comecei a fazer parte da ONG, assim, ajudando ela indo atrás. E depois, que eu já estava inserida na ONG, eu comecei a ajudar, e surgiu a ideia de abrir o brechó ali na ONG, e não tinha quem ficasse. E aí eu comecei, né, com essa parte do voluntariado ali no brechó. Que bacana. E isso, você ficou quanto tempo nessa função? Olha, deu uns 5, 6 anos. Olha só. E aí depois disso, que você tinha me comentado, que você começou a faculdade, né? E aí que você começou com a Pet Sitter, né? Isso. Então eu tava lá na ONG, né? E muitas pessoas, principalmente no final do ano, que todo mundo resolve viajar, perguntavam se a gente não tinha esse tipo de trabalho. Sim. E a gente não tinha como receber, porque a gente não tinha estrutura. E sem contar que o giro de doenças que tinha lá na ONG, por causa dos animais que a gente recolhia, era muito arriscado ter outros animais de fora. Sim. Aí eu comecei a fazer faculdade e chegou no momento que eu tive que abandonar o brechó, né? Não pude mais ser a voluntária ali. Não conseguia mais, né? Com a ONG. E aí me surgiu... Aí eu comecei a fazer faculdade, não conseguia mais trabalhar por causa dos horários. E aí eu pensava, precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro de alguma forma. E eu já cuidava dos animais de pessoas próximas que iam viajar. E aí eu pensei, bom, eu vou tentar investir nisso e ver como é que vai ser. E aí em outubro de 2016 eu comecei a divulgar, porque eu não divulgava antes, fazia só para conhecidos. E aí, né, então o que é Pet Sitter? Eu vou até a casa do cliente, enquanto os donos estão viajando, seja para trabalho, seja para lazer, seja, vou ter que ir ficar 3 dias fora. Enfim, enquanto os donos não estão em casa, eu vou até a tua casa e cuido como se fosse a rotina de vocês. A gente tenta adaptar no tempo que eu estiver lá. Então, quando eu tô lá, eu mando foto, vídeo, notícias. Olha, achei o fulaninho, é normal ele fazer isso? É normal ele estar assim? Então, eu sempre vou dando notícias de como está. Sim, resumindo, é a babá. É a babá dos animais. Em vez de ser de criança, é a babá dos animais, enquanto os donos não estão. Ai, que bacana. E desde 2016, nesses anos, tem alguma passagem, alguma coisa interessante, assim, que tu não esquece de algum clientinho teu? Todos. Eu sei o nome de todos, eu Sério? reconheço o latido, o miado. Tem uns, principalmente agora da pandemia, que teve vários que não viajaram mais, então fazia 1, 2 anos que eu já não via. E quando eu vejo... É o mesmo reconhecimento, às vezes até vou mais restrita, assim, porque será que ele ainda vai lembrar de mim? Né? Faz tanto tempo, ou que me viu uma vez só. Claro. E lembram. Eu já tive clientes que me falou, Vi, eu tenho medo de quando eu voltar e meus cachorros, meus gatos não quiserem mais, porque eles estão tão à vontade contigo. Sim, tu vê como é que então, nossa, assim, todos têm uma história especial, todos são, a gente se dá super bem, um carinho. Geralmente cachorro de raça que a gente chama que tem personalidade agressiva, Pitbull, Rottweiler. Então já tive clientes também dessas raças. E aí é um tratamento diferente, né? A gente faz um processo de adaptação. Sim, pra eles poderem se acostumar contigo. No início eu ficava com a ONG, a gente já foi buscar Pitbull, já foi buscar Urubu, já foi buscar de tudo. De tudo, né? Então a gente acaba tendo um jeitinho de como lidar com eles. Claro.
E então, para esses tipos de cachorro, eu sempre falei pros donos, então a gente vai fazer um processo de adaptação. Sim. Porque quando eu tô com o dono, eu vou lá visito, é uma coisa. Claro. Quando os donos não estão em casa, é outra. Ah, com certeza. Então, eu posso ter entrado com os donos, tá tudo bem. E quando os donos não tiver, será que Sim. eles vão me receber do mesmo jeito? Ah, não. Sempre fiz o processo de adaptação, eu nunca tive nenhum problema. Eles sempre se adaptaram comigo, eu sempre fui indo no tempo deles, no espaço deles. Claro. Então, também, tem que ter todo um jeitinho pra Sim, saber. pra saber a personalidade de cada um, né? Exatamente. Gato também tem uma personalidade que eles são muito do dono deles e do lar deles. Sim. Então, tudo que for muito estranho, eles já não se adaptam, já ficam assim receosos. Então, gato também. Tem gato que eu fui as primeiras vezes que eu não via sair debaixo da cama. E agora que já tá na porta me esperando. Veja bem, né? Exatamente. E é um processo de adaptação. Claro. Deixar eles te conhecer. Tu tá dentro da casa deles. Sim, eles têm que se sentir seguros, né? Exatamente. Então é um trabalho assim que eu amo fazer. Até me pedem, Vi, pelo amor de Deus, quando tu resolver parar de trabalhar com isso, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho a minha outra profissão. Claro. E ao mesmo tempo eu penso, gente, o dia que eu tiver que optar por, né, ter que parar Sim. de fazer, não é um negócio agora mais só pra ganhar dinheiro. Sim, é por eu amor, amo né? fazer Tu faz, isso. É um hobby teu, né? É um hobby, Isso. exatamente. Então eu penso, eu vou ter que fazer um trabalho interno aqui, porque eu amo ter esse contato. Claro. A minha casa, por mim, seria cheia de bicharada. Sim. Porque, então, quando eu tenho esses clientes, é um pouquinho como se fossem meus também. Com então, certeza. mata essa vontade de afofar os claro. gatos, Sim. passarinho, até peixe em Sim. açude, eu já fui cuidar. Claro. Na verdade, já começou assim desde a infância, né? Sim. Poder... Exato. E assim, uma coisa bem interessante que eu escuto bastante falar deste teu trabalho é a questão da confiança, né? Eu escuto muitas pessoas dizerem, não, eu gosto daquela menina da Vitória, porque N situações, né? Coisas que eu também já fiquei sabendo, coisas assim, não vai sair daqui de dentro, né? N situações, né? Então é importante as pessoas saberem disso também, a segurança, a confiança, né? Que tem Exato. ter uma pessoa que eles conheceram naquele momento dentro da sua residência, né? Exatamente. O trabalho de pet sitter fora do Brasil, isso já é extremamente comum. Sim. No Brasil também, principalmente em capitais, já é comum. Tem gente que Sim. paga pet sitter pra só levar passear durante o dia Sim, enquanto sim, o dono sim. tá fora, pra fazer companhia. Então, quando eu comecei em 2016, as pessoas mas tu veio na minha casa enquanto eu não tô... Foi um baque Sim. para as pessoas entenderem como é que funcionava esse serviço. E realmente é estranho, eu não conheço a pessoa. Eu Sim. vou estar viajando e dar a chave da minha Sim. casa com o meu bichinho. Então foi um processo. Eu sempre falava, olha, dá uma entrada na minha página. Vê se tem... Eu sempre pedi para as pessoas darem o depoimento lá na página. Não pra divulgar, Não, mas é pra um feedback, né? E é um boca a boca pro pessoal ver, né? ter uma confiança. Claro. Quem sabe tu vê lá nos depoimentos, já tem alguém que tu conhece, Claro. que ele me contratou. Quem É sabe isso tu aí. te sente mais seguro. Com Então certeza. foi assim, um trabalho de formiguinha, de ir conversando. Então eu sempre falei, a gente se conhece antes, Sim. né, de fechar o contrato, Claro, né, os claro. dias, de eu já me dar a chave da tua casa, tu me conhece pessoalmente, eu conheço Sim. o bichinho pessoalmente também, tu tira todas as tuas dúvidas que tu tiver comigo. Então foi todo um trabalho, Sim. né, uma construção de confiança. Claro. É isso aí, né? claro. Porque realmente tu tem que confiar na pessoa pra deixar a chave de casa e dos teus E filhos. teus filhos, né? Com certeza. Uma pessoa que tu às vezes nem Uhum. conhece, o teu primeiro contato é esse. Que bacana, mas já está bem falado. Que bom. Que bom, né? E falando em filhos, quais os filhos de 4 patas que você tem? Então, eu tenho o gordo e o seco, né? Eles eram da ONG e vieram pra ser lar temporário. Imagina os famosos lares temporários. Exato. Eu achei eles em Floripa, na véspera de final de ano de 2012. Olha só. A gente achou eles, tentou fazer adoção lá, tentou ver com a prefeitura, mas óbvio que naquela época do Sim. ano não ia ter... Ninguém ia querer adotar e muito menos recolher. Claro. Aí a gente recolheu, eu e a minha irmã, a gente estava juntas, e a gente ligou pra ONG aqui em Farroupilha, a gente falou, o que a gente faz? Sim. A gente leva, porque a gente vai ficar mais uma semana aqui, e depois a gente Sim. faz o quê? Abandonar aqui de volta, a gente não vai ter coragem. claro, A gente claro. não era de lá e não tinha Sim. suporte, né, de alguém, de alguma ONG pra tentar alguma coisa. Sim. Então o pessoal aqui da ONG falou, não, traz que a gente ajuda a fazer a adoção. Lá mesmo a gente já levou no Uhum. veterinário, deu banho, né, fez tudo o que Tudo precisava. que precisava, sim.
E aí a gente trouxe pra cá. Aí ficou como lar temporário lá em casa. A minha mãe falava todo dia, Temporariamente definitivo. quando é que tu vai levar na feira? Quando é que tem feira? Não tem feira. Eu levei numa feira, não vou dizer que a gente não levou, né? A gente Aham. levou numa feira e aí eu dava desculpa. Meu Né? Deus. Sim. Tem que adotar os dois juntos, eles não vivem separados. Aham. Ah, esse aqui ele late demais, esse aqui faz aquilo. Então dava defeito pra eles não serem Sim. adotados. Que no fundo eu queria, Sim. né? Só que a gente mora em apartamento, enfim, Aham. tinha que ter tempo, tinha que ter estrutura, né? Claro. Porque é custo, é Com atenção que certeza. tu tem que dar. Então era isso que a minha mãe batia na Claro. tecla. Na época eu tinha 15 anos, 16. Nossa, olha só. Então eu era uma criança, diríamos Claro, assim, pra estar claro. assumindo essa responsabilidade. Sim. Então, claro que se tivesse algum problema, levar no veterinário esse custo, era a minha mãe que ia absorver. Claro, Então, por com isso que ela certeza. tinha essa restrição. Sim, sim, sim. E, enfim, aí minha irmã também ajudou a convencer a minha mãe. E aí foi indo. Até os 2, 3 anos que eles estavam comigo ainda ouvia. Não vai ter feira de adoção. Meu Deus. E eles estão comigo até hoje. E, então, eles estão em torno com 12, 13 anos. Nossa senhora, olha como passa o tempo, né? Muito. E então é o gordo e o seco. Por que que ficou esse nome? Porque quando a gente achou, o seco ele era assim, ó, só osso e pele. Querido. E o gordo ele era um pouquinho mais encorpadinho. Inchadinho. Aí a gente não sabia o que dar. A Renata até tinha dado um nome, que é a minha Aham. irmã, né? Pra eles eu falei, não, esses nomes não dá pra ser nome de cachorro. Vai, fica gordo e seco que é menos pior. Ai, meu Deus. E aí eles têm esse nome até hoje. O gordo, inclusive, ele acabou adquirindo diabetes. Querido. Então ele tem um tratamento todo especial que tem que fazer, Olha acompanhamento só. com veterinário, ele toma insulina, ração especial, ele tem comedor eletrônico porque ele tem horário pra Mas eu não comer. acredito. Eu falo, vocês vivem melhor que eu. Tu viu como é que é? Que E bacana. o seco, ele é bem de saúde, graças a Deus ele não tem. Aham. Fiz todos os exames pra ver que eu pensei, bom, como meu irmão tem diabetes, capaz dele ter também. Sim. E não, é só a idade agora que tá chegando, que eles já estão ficando com os pelinhos tudo branquinho. Querido. E estão ali. Muito bem, sorte de ter uma mamãe nutricionista, viu? Mamãe Ai, nutricionista. que bom. Porque eu realmente descobri a diabetes Claro. pelos sintomas, que é bem Sim. similar ao ser Ah, humano. do ser humano. E aí, quando a gente levou no veterinário, ele ficou internado, ele tava já bem ruinzinho, assim, com os exames dele. E aí, fez todo o tratamento. Aí, depois eu recebi a bomba, né, do que era viver com Sim. alguém que tem diabetes, tanto Aham. pessoas quanto animais. Claro. Porque é um cuidado a mais que tu vai ter Claro, que ter, claro. né? Então, aí depois que o gordo fez o tratamento, se adaptou à ração, a tomar insulina. Insulina é uma seringa, então ele leva o furinho 2 vezes por dia. Querido. Vive super bem. Olha só que sorte a dele. Né? Que sorte a dele. Muito bem, então, dona Vitória. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite e também por esse coração enorme, né? Continue sempre assim, ajudando os animais que eles precisam, né? Tomara que mais pessoas comecem a Com ter essa certeza, visão. né? A gente já vem vendo Sim, melhoras, Tá né, nesse melhorando setor. bastante, graças a Porque Deus. é algo que envolve todo mundo. Sim. Todo mundo deveria ter essa preocupação de resolver, Sim. né, esses abandonos que tem, esses maltratos que tem. Claro. Então, porque se todo mundo ajudar, se todo mundo fizer a sua parte, a gente pode ter 0 animaizinhos na rua, sabe? Pelo menos aqui em Farroupilha, né? Que é uma cidade pequena, é Existe possível. já países Sim, e cidades com que certeza. tem. Tu não vê animais abandonados. Com E se certeza. estão na rua é porque alguém adotou de algum estabelecimento. Então, sim, é possível a gente conseguir chegar nesse sonho que a gente pensa, né? Mas voltamos um pouco, uns anos atrás, quando a ONG estourou, a gente não via mais animais na rua depois, de uns anos pra cá, né? Que voltou de novo. Mas as pessoas estão tendo consciência, né? Vamos... Mas então tá, e me diga, Vitória, como o pessoal te encontra tanto pra nutricionista quanto a babá dos animais, a pet sitter? Bom, no Instagram, então, eu tô como vitoriaqueiroz.c, como nutricionista. Então, lá tem meu contato, meu WhatsApp, meu endereço, tudo certinho. Dá pra falar comigo direto pelo Insta também. Do Pet Sitter, então, eu tenho a página no Facebook, que é Pet Sitter Vitória Queiroz. Também ele tem todas as informações, meu número de telefone, pode me mandar direct, a gente já vai fazendo orçamento, já vai conversando, tirando as dúvidas. Muito bem, então. Então, novamente, muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a todos. E semana que vem estamos mais com Onde